tudo bem? Para mais uma aula, a 14ª aula do componente curricular Geografia. Sou a professora Rosimar, trabalho na Rede Municipal de Palmas, na Escola Municipal Estevão Castro. E o objeto de conhecimento que nós iremos aprender hoje é o clima e a vegetação do Brasil. O clima, por causa da forma da Terra, da inclinação do eixo de rotação e do seu movimento de translação, cada porção da superfície da Terra é iluminada e aquecida com uma intensidade diferente. Por causa dessa diferença de iluminação e aquecimento da superfície, podemos distinguir algumas zonas de iluminação do planeta: a zona tropical, as zonas temperadas e as zonas polares. Então, criança, por causa desse movimento que a Terra faz em torno do Sol, a Terra é mais aquecida com intensidade diferente, igual a professora falou na explicação anterior, E a primeira zona que nós iremos conhecer é as zonas polares. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção na imagem que vai aparecer na tela. Zonas polares. Os raios polares atingem a superfície terrestre de maneira bastante inclinada. Portanto, as temperaturas são mais baixas da Terra. Vocês podem ver aí, na imagem, que as zonas polares é muito fria. E essas zonas polares existem em vários países. Aqui no Brasil, nós não temos essas zonas polares, muito fria. Existem alguns estados lá na região sul que faz um pouquinho de frio, mas não é muito, como nas zonas polares. Mas o nosso Brasil, já o clima é totalmente diferente, mas vamos ver isso nos minutos seguintes. Agora, criança, nós iremos falar sobre as zonas temperadas. As zonas que, não é nem quente e nem frio, é aquele climinha gostoso. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo novamente a leitura na tela. Zonas temperadas. Os raios incidem a superfície de forma elevativamente inclinada em relação à zona intertropical. Desse modo, as temperaturas são mais amenas. Crianças, as temperaturas são mais amenas. Você deve estar perguntando, Nossa, o que é isso, professora, essa palavra? Essa palavra quer dizer agradável. É uma temperatura, gostosa. Uma temperatura que não é nem quente e nem fria. Então, crianças, na região em que nós moramos, em Palmas, Tocantins, não temos essas zonas temperadas. O nosso estado é muito quente, não é isso? Essas zonas temperadas já existem em outros países. Pode também haver em alguns estados, algumas regiões do nosso país. Mas o clima predominante do nosso país é o tropical, que nós iremos falar agora, tá bom? Então, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura na tela. Zona tropical. Áreas que recebem luz solar de forma praticamente vertical em sua superfície. O fato produz regiões com temperaturas elevadas, conhecida como zona tórrida do planeta, e está situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Crianças, as zonas tropicais, elas são muito quentes. O movimento que a Terra faz em torno do Sol e faz com que essas zonas tropicais recebam muito a luz, as luzes solares. E o nosso estado, onde nós moramos, onde nós vivemos, o clima predominante daqui é tropical, porque recebe muito as luzes solares, do Sol. Mas nós iremos falar também de outra coisa que não tem nada a ver
com o clima, né? É diferente um pouco do clima, que é o tempo atmosférico, o tempo atmosférico é diferente do clima. O clima é o movimento que a Terra faz em torno do Sol e devido a esse movimento, né, nós temos, né, esses 3 tipos de zonas, que é a zona polares, onde é muito frio, a zona temperadas, onde é aquele clima gostoso, e as zonas tropical. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção comigo na leitura que nós faremos na tela. Tempo atmosférico é a combinação dos elementos do clima em determinado local e momento. Os elementos do clima são temperatura, chuva, nuvens e umidade. Criança, o tempo atmosférico é passageiro, variando em um momento para o outro. Em um dia pode correr tempos atmosféricos diferentes, ensolarado, quente de manhã, nublado e frio à tarde e chuvoso e frio à noite. Então, vocês podem ver que o tempo atmosférico é totalmente diferente do clima. O mapa que está aparecendo na tela, ele já vem com um título. O título aí em cima é o quê? Tipos de clima. Lembra que nós falamos sobre os elementos que compõem o mapa? Que para que nós possamos aprender, né, ler o mapa, a gente tem que saber desses elementos? Agora, criança, eu quero saber se realmente você aprendeu na aula passada. Aí primeiro tem o título, depois tem a legenda, onde tem cada quadradinho tem uma cor, nenhum nome se referindo a que tipo de clima é. Mas nós iremos agora conhecer cada um desses climas. O primeiro aí é o verdinho, né? Que é o equatorial. Esse é o clima predominante na região amazônica. A temperatura média anual é elevada, variando entre 25 graus e 27 graus, com chuvas durante todo o ano. Que legal, né? Já a parte que está em amarela do nosso mapa é o tropical. Apresenta 2 estações bem definidas, inverno seco e verão chuvoso. A temperatura média varia entre 18 graus e 28 graus. Já logo embaixo nós temos, né, uma corzinha assim como se fosse um rosa mais forte, né? É o semiárido. Predomina no interior nordestino. A temperatura é elevada, com média de 27 graus e as chuvas são escassas e regulares. Do outro lado, tem o clima tropical antártico. Está presente na zona litorânea, que se estende do Rio Grande do Norte ao Pará. A temperatura é elevada por volta de 25 graus, chuvas regulares e bem distribuídas. Já a outra parte, né, que é uma parte de um azul, né, quase cinza, tropical de altitude, típico das áreas mais elevadas, temperatura anual entre 18 graus e 22 graus, e a mais baixa nas áreas mais altas do relevo. Uma característica são as geadas durante o inverno. E o último clima do Brasil que nós iremos falar é o subtropical. Inclui os estados da região sul e a parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A temperatura média é de 18 graus e a mais baixa do país. As chuvas são regulares e distribuídas e o verão é quente e o inverno é bastante frio. Crianças, falamos dos climas, mas agora nós iremos falar da vegetação. A vegetação do Brasil, que tem tudo a ver com o clima. A vegetação é um dos elementos que compõem a paisagem. O Brasil apresenta uma diversidade muito grande de vegetação, por causa da variedade de tipos de solo e clima. Conheça algumas
das principais formações de vegetação do Brasil. A primeira vegetação que nós iremos conhecer é a caatinga. Então, presta bastante atenção na imagem e na leitura que nós iremos fazer na tela. Caatinga é a vegetação predominante nas áreas de clima tropical, semiárido. A caatinga é formada por plantas adaptadas ao clima quente e seco, como os cactos. Então, crianças, esse tipo de vegetação já é de regiões muito quentes. Agora, outro tipo de vegetação que nós iremos conhecer e aprender é a floresta amazônica. Acompanha comigo a leitura na tela. É uma floresta tropical que ocorre em áreas de clima quente e é úmido, com o clima equatorial que abrange o norte do Brasil. A floresta amazônica tem matas densas com árvores de grande porte. Então, a floresta amazônica é diferente, né, da caatinga. E lá é um lugar que é muito úmido. Crianças, agora vamos falar sobre a Mata Atlântica. Vamos acompanhar comigo a leitura na tela? Também é uma floresta tropical. A Mata Atlântica ou Floresta Atlântica cobria originalmente uma extensa e larga faixa da costa brasileira, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e também vários trechos do interior do Brasil. A Mata Atlântica apresenta uma das maiores biodiversidades do mundo. Mata dos Pinhais também é conhecida como floresta araucárias. É uma vegetação típica de áreas de clima subtropical que ocorre no sul do Brasil. Cerrado é a vegetação que ocorre em áreas de clima quente e com pouca umidade, sobretudo nos planaltos do Brasil central. O cerrado é formado por plantas rasteiras, arbustos e árvores torcidas que parecem dispersas na paisagem. Então, crianças, a vegetação do Tocantins é o cerrado. Vocês podem ver que ao redor onde nós, na região em que nós moramos, vocês podem identificar esse tipo de vegetação. Criança, chegamos no final da nossa aula, mas a professora Rosimar quer falar algo muito importante. Essa é a nossa última aula do ano letivo de 2020. Mas, a professora Rosimar já está ansiosa para as próximas aulas do ano de 2021. Mas nós não sabemos ainda se será presencial ou se será online. Mas a professora Rosimar deseja a todos vocês que se cuidem, que usem máscara, álcool em gel, para que tudo isso possa passar logo e nós podemos retornar às aulas de forma presencial, e se for necessário também de forma online. Um beijo enorme da professora Rosimar e até o ano que vem.